porque essa agenda que o relatório Luz traz, ela dialoga diretamente com o que a gente coloca como prioridade para a nossa instituição, que é promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável. E, para se promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável, é fundamental que isso seja feito em diálogo do Estado com todos os entes da sociedade. E quando você tem um relatório Luz que desempenha esse papel importante ao longo dos anos de fornecer informação com avaliação crítica, independente do progresso do Brasil em relação aos 17 ODS, isso lança, como o nome diz, luz sobre onde estamos, os nossos desafios e as lacunas da atuação do Estado brasileiro. E esses desafios, eles têm que estar presentes o tempo todo no nosso processo de monitoramento da implementação da Agenda 2030. Quando a gente percebe que em algum momento a gente desconsiderou esse processo de monitoramento e esse processo de acompanhamento, de pensar o Estado, a gente viu o tanto que a gente retrocedeu. Então, precisou a sociedade civil cumprir um papel que ela tem que cumprir, mas sem a participação do Estado tão presente, tão próximo quanto deveria estar. E não é à toa, como me lembrou a Enide, né, que o primeiro evento da Comissão Nacional dos ODS, ele foi um lançamento do relatório Luz, e eu acho que aqui nesse auditório. Então, é marcante que a gente possa trazer essa discussão a partir da sociedade civil para uma retomada do que queremos na Comissão Nacional dos ODS e com essa Agenda 2030. Essa sociedade civil, ela direciona, não só com métricas e medidas, mas também com a visão do que se quer para a sociedade, para o Estado brasileiro. E, nesse sentido, é importante que essa visão transformadora e crítica ela esteja sempre colocada próxima e em diálogo com esse Estado. Esse Estado ele tem que ser não só permeável, mas responsível e responsável em relação ao que está sendo entregue, o que está sendo colocado por esse relatório. Além disso, eu acho que quando a gente vê um trabalho desse, né, algumas páginas, a gente sabe, muitos de nós sabemos, o esforço que é chegar aqui. Né? O esforço que é reunir 47 instituições, 82 especialistas e produzir um acompanhamento onde você tenha convergências de texto e diálogos. Isso em si, para mim, já me mostra um copo meio cheio. E eu digo isso também da mesma visão que eu vejo quando eu vejo uma Enide Rocha que pega uma IPEA em 2019 e fala assim, nós vamos produzir os cadernos ODS, mesmo que o Estado não esteja nos pedindo isso, porque essa é a função da nossa instituição. E esse caderno fica lá, com um esforço de várias diretorias, mas com uma liderança fundamental para levar à frente esse processo. E quando a gente vai retomar esse trabalho dos cadernos ODS, aí sim, já dentro da comissão, para aportar elementos para a discussão, a gente vai beber no relatório Luz, a gente vai ler o relatório Luz, a gente vai se debruçar sobre os desafios que o relatório Luz traz, e esses desafios eles são colocados dentro dos cadernos ODS e dentro do Relatório Nacional Voluntário, como box, é verdade, mas já estabelecendo diálogos muito importantes entre qual é o papel da sociedade civil, do relatório da sociedade civil, o relatório nacional voluntário de governo, e como é que nós vamos avançar e caminhar nesse diálogo na Comissão Nacional dos ODS. Assim, como para esse grupo, para o IPEA também foi um grande desafio retomar esse trabalho, é Enide que o diga. Todos os desafios de trazer as pessoas para voltar a olhar os ODS como central dentro da política pública, entender que a produção do caderno não é só a produção do caderno, é pensar a política pública em si, é pensar os ODS como um guia, um farol para uma discussão de qual sociedade, qual Estado que a gente quer. Mas eu acho que dentro dessas discussões, uma discussão central que é levada pela presidência da República, pelo nosso presidente, para a ONU, ele foca em 3 grandes agendas, né? A desigualdade, a fome e a pobreza, a sustentabilidade e a questão climática, mas também a questão étnico-racial. E essas questões não podem ser vistas separadas. O que a Roberta falou aqui é fundamental. A gente não está falando de uma pauta identitária, a gente está falando de uma pauta de desenvolvimento. É a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira é formada por pessoas negras e a maioria da população brasileira é formada por mulheres. E a próxima geração também, porque os dados dos censos nos mostram que 60% dos jovens da criança desse país são negros. Enquanto a gente não olhar
para essa maioria, de forma estruturante, estruturada dentro de todos os ODS e todas as nossas políticas, o desenvolvimento não será alcançado como a gente quer. Isso implica também em olhar isso no território e entender os nossos territórios, que não são homogêneos. Eu acho que vai além do município, vai olhar os territórios intramunicipais, entender as nossas desigualdades intramunicipais. Assim, colocar a agenda de mulheres, negros, povos indígenas, populações rurais, aí, maiorias e minorias, dentro da Agenda 2030 como central, é também pensar o desenvolvimento inclusivo e sustentável. Eu acho que temos vários desafios para a construção a partir do relatório Luz, dos novos cadernos ODS, do novo relatório nacional voluntário a ser entregue em 2026, mas é um desafio do qual a gente não pode, de forma alguma, fugir à responsabilidade. E aí a sociedade civil não fugiu à responsabilidade, o Estado brasileiro não pode mais fugir a essa responsabilidade do que nós temos que fazer enquanto Estado, nesse diálogo com a sociedade, enquanto uma instituição que se quer de pesquisa, mas também uma instituição de assessoria a esse Estado brasileiro na sua responsabilidade. Então, digo, vamos em frente, vamos enfrentar esses desafios. Sabemos que eles são imensos, que a gente tem muita coisa ainda por fazer, mas a gente tem que fazer, porque depende de nós essa mudança. Muito obrigada.